vai para o Vasco, vai viver uma nova realidade. Eu só não vou desejar paz para você porque não existe paz e Vasco na mesma frase. Vou começar esse vídeo com o seu comentário. E um amigo vascaíno comentou aqui, agora há pouco, da seguinte maneira: amigo, você quer confusão no Vasco? Porque é isso que esse tal de Luciano vai trazer pra cá. E aí eu vou responder o meu amigo vascaíno, que perdeu um tempinho, né, para comentar aqui no canal. Muito obrigado, tá? Eu não quero não. Eu não quero. O meu discurso aqui é o seguinte: ele não é um jogador horroroso. Ele não é um jogador ruim. Eu tô vendo muita gente pintando isso, mas eu não quero. Se você vê aqui a minha análise, eu falo a dificuldade de encaixe que o Luciano vai ter no Vasco. Eu tô pontuando isso aqui. Amigo, família, eu quero é saúde no Vasco. Eu quero é tesão lá ele, é gente pra correr. Claro, com qualidade técnica, mas com saúde, vitalidade, tá lá na mente. Porque tecnicamente falando, né, jogadores que fazem o jogo andar, a gente já tem. A gente já tem o Coutinho que vai ficar pra temporada que vem, o Nuno, se Deus quiser. Entende? Tem o Estrela, tem o Garré que pode aparecer. Então a gente já tem esses jogadores que fazem a bola correr. A gente precisa de gente pra correr, pra atacar espaço, pra movimentar eles, entendeu? E o Luciano não é esse jogador. Mas o seu treinador, o meu treinador, aí eu já não posso falar a mesma coisa. Essa situação, o que o jogador tá passando por lá, é a cara do Diniz. É a cara do Diniz pedir a contratação do Luciano. Por isso que é um nome que eu acredito, tá? Eu acredito sim que tem alguma coisa. Pelo momento que ele tá vivendo lá e pelo Fernando Diniz. E nesse vídeo, família, me parece que ficou um pouco mais sério, porque a mídia de São Paulo, né, até a Cazé TV destacou, está comentando essa possibilidade do Luciano ser jogador, olha como é que travou, ser jogador do Vasco em 2026. E vocês sabem que eu gosto de reagir aqui os torcedores rivais, e aí separei aqui, né, alguns torcedores do São Paulo, tem jornalista também comentando sobre essa possibilidade. E no final eu quero a sua opinião, e eu vou deixar aqui a minha opinião, além de trocar uma ideia sobre alguns assuntos aqui. Família, Paulinho, Paulo Ricardo, né, o PH na seleção e Lucas Piton, né, vai voltar a ser titular aí no jogo contra o Fortaleza. Então a melhor forma para você fechar o seu sabadão é com o calvo mais bonito do Brasil. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, tá? Fecha com a Golcase, tá aqui os produtos de muita qualidade. Esse aqui é o copo Life, é isso mesmo. Tem aqui também, né, o copo, a garrafa térmica personalizada. Tá aqui, família. É isso. Fecha com a Golcase, porque nesse momento o nosso cupom Tempo Limitado tá dobrando o desconto. Você passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fecha com a Golcase, tá fortalecendo demais o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e começar aqui com essa notícia muito triste, né? Muito triste, tá na tela. O Vasco da Gama informa que o lateral direito Paulo Ricardo sofreu um trauma no pé direito. Realizou exames e foi constatada uma lesão ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico. Tá aí, uma infelicidade quando isso acontece na vida do atleta, né? Principalmente um jogador, né, tão jovem. Eu sei que não tá jogando, não tá tendo, né, as oportunidades. Poderia acontecer agora, né, porque é um jogador da função e o PH, por mais que o Vasco está montando aí uma estrutura, uma logística para voltar ele, para voltar o Pumita, imagino que os dois vão começar no banco. Então, tinha aqui essa possibilidade do Paulinho iniciar a partida, mas na minha opinião, eu acho que era a menor possibilidade, né? Acho que o Tietchan estava à frente, cara, improvisar qualquer outro jogador ali, sei lá, o Paulinho realmente um lateral esquerdo, né? Sei lá, Vitor Luiz, Leandrinho, acho que o Paulinho estava, né, por último aí nessa disputa. Acho, não tenho certeza, né? Internamente, o Diniz
pode estar trabalhando, até viu o canal Detetives Vascaínos falando que o Diniz estava trabalhando, treinando possibilidades para essa partida, assim como ele fez contra o Santos, né? Se você pegar o jogo contra o Santos, que o Verratti ficou fora, ele falou que trabalhou muito a possibilidade do David ser a referência, o falso 9, e isso não deu muito certo, né, durante os treinamentos. Então o que ele fez? Pegou o David pro corredor, pro lado esquerdo, e deixou o Coutinho e o Nuno trabalhar ali pelo centro do campo, né? Foi isso que ele comentou na coletiva. Então ele trabalha, ele testa, ele treina muito e com certeza tá treinando aí várias possibilidades nessa lateral esquerda. Eu não entendi, cara, o que o Vasco fez em relação ao Paulo Ricardo, a questão do Volta Redonda. Porque a gente tá vendo aí, né, o JP, por mais que recentemente ele perdeu um gol, né, inacreditável Futebol Clube, mas tá jogando muito bem, tá ali adquirindo experiência. Olha o que aconteceu com o Barros recentemente, tava lá jogando, titular absoluto, tava até brigando para não cair, mas tá atuando, tá pegando a malandragem, tá rodando, é isso, experiência. E o Paulo Ricardo teve a possibilidade de atuar pelo Volta Redonda e o Vasco segurou. Eu sei que teve ali na época alguma coisa de lesão, de suspensão, mas era pra estar lá, cara. Se não vai utilizar o cara, era pra estar lá. De repente, titular lá do Volta Redonda, o cara tava pegando uma bagagem, e aí no ano que vem estaria mais confiante, né, para ajudar. Triste, espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível para estar à disposição do Fernando Diniz, porque a gente não sabe, né, como é que vai ficar essa situação aí, por exemplo, do Pumita se vai renovar ou não. Família, seguindo aqui a nossa resenha, só para destacar essa informação aqui do GE, que eu acho que tem tudo a ver, tá aí, ó, Paulo Henrique foi bem avaliado pela sua estreia na seleção brasileira. O lateral direito vascaíno disputa a titularidade com o Vitinho do Botafogo contra o Japão na próxima terça-feira, né? Lembrando que o Vasco joga na quarta, né, família? Dia 15 cai na quarta, né? Deixa eu só conferir aqui pra não falar nenhuma besteira. É isso, quarta-feira. Ah, família, sinceramente, assim, o Vasco vai montar essa logística aí, essa missão quase impossível para ter o jogador muito desgastado, né? Ainda mais se ele começar jogando, jogar boa parte do segundo tempo. Ah, difícil, né? Eu acho que... Sei. Eu sou apenas um torcedor. E aí depende muito da condição física, né? Desgaste, viagem. Ele mesmo, né, falou que quando chegou lá, tem uma entrevista dele, ele falando, cara, tô bem cansado, saí do jogo, peguei o avião, não sei o que, fui lá pra Santa Catarina, desci, descobri que eu tava convocado, voltei pro Rio de Janeiro, fui pra lá. Então, assim, tem um desgaste de viagem, do jogo em si. Não sei, cara, se vale a pena desgastar o jogador ainda mais pra chegar lá e não conseguir performar. Eu sei que, como, né, o De Aranha muito bem fala, é um cavalo, né, tem muita disposição, família vascaína. E isso também vai acontecer com o Pumita, né? O Pumita também joga, se eu não me engano, na terça-feira, um amistoso, né? Então, assim, acho que o Vasco vai iniciar a partida, acho não, tenho certeza, cara. O Vasco vai iniciar a partida ali improvisando pela lateral direita e, com certeza, Lucas Piton vai ser o nosso lateral esquerdo, né, contra o Fortaleza. E aqui, eu tava vendo essa postagem no dia de hoje, do Sport TV, tá aqui, ó. O lateral Lucas Piton retoma o espaço no Vasco durante a data FIFA. Aproveitando a ausência do Puma, que estava lesionado, atuou nas últimas 5 partidas, exatamente, né? Sei que eles estavam falando aqui do Puma, era o Piton, né? Estava lesionado e o Puma teve essa sequência aí, foi muito bem. Mesmo no jogo ali, né, contra o Palmeiras, ou no jogo contra o Vitória, que não conseguiu, assim, manter aquele nível, eu não vou culpar o Puma pela derrota contra o Palmeiras, ou pelo jogo, né, por sair perdendo ali, né, no intervalo por 2-1. E aí, família, eu lembro aqui que eu defendi muito o Piton nesse período, né? Falando que não dá pra tirar o Piton pra merda como muita gente tá tirando. Apesar de defender a saída dele na próxima temporada. Pode parecer incoerente? Não é. Eu acho que o Vasco tem a possibilidade de vender porque é um jogador que tá com uma boa idade, botar um bom papel colorido no bolso e é um jogador importante, sim, mas que carrega alguns resultados no Vasco que eu acho que, né, é linha na pipa. É meio confuso, mas, né, eu acho que dá pra entender. E aqui, família, ó, a página Vasco Meu Amigo destacou, né? Defensores da Série A do Campeonato Brasileiro com 10 ou mais assistências na temporada. Lucas Piton. Fim. Você não pode descartar um jogador desse para essa temporada de forma nenhuma. No retorno dele, né, acabou que foi muito importante ali, dando assistência para o gol do GB. Thiago, mas ele marca muito mal. Tá aí a importância, né, de ter 2 volantes ali de mais pegada, Hugo Moura e Barros, porque eu concordo com você, né, o Pumita nas últimas partidas deu um show em relação à marcação nessa comparação com o Lucas Piton. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo pra gente reagir, né, aos torcedores do São Paulo. Inclusive teve uma provocação aqui, uma provocação ali. Não tá com essa Coca-Cola toda pra ficar zoando ninguém não, hein?
Mas é isso, ó, só destacar aqui a informação que vem da Gazeta Esportiva. O Gigante da Colina está interessado em Luciano, do São Paulo, para a próxima temporada. O Vasco pretende uma negociação em que não precise pagar a multa pelo jogador. Tá aí, vamos reagir aqui e depois a gente volta para deixar aqui a nossa opinião, conto com a de vocês também. Se liga só. Falando do Luciano, pois é, a Gazeta Esportiva traz aí uma informação com exclusividade que o Luciano pode pintar no Vasco ano que vem. Calma lá, será que vai dar negócio? Olha isso, gente. O Luciano tem contrato com o São Paulo só até final do ano que vem, tá? Segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo e o Luciano não vão renovar. O São Paulo não tem intenção de renovar com o Luciano. E o Luciano também entende ali que o seu ciclo no São Paulo, né, teria se encerrado ou está se encerrando. Muitas cobranças, sempre que o São Paulo é eliminado, sempre que o São Paulo perde uma partida, né, a gente vê muitas vezes o Luciano ali se lamentando, reclamando muito, que sempre o peso em cima dele, as cobranças sempre em cima dele. Ele mesmo já falou publicamente, né, sempre é o Luciano, sempre é o Luciano. Pois é, o Vasco surge agora como interessado em contratar o Luciano já a partir de janeiro de 2026. A partir de dezembro agora, né, faltam 10 rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro, não é isso, galera? 10 rodadas. E aí, a pedido do técnico, amigo dele, né, o Fernando Diniz, que é técnico lá do Vasco, o Luciano deve ir para o Vasco, não ficando no São Paulo em 2026. Qual que é a ideia da diretoria do São Paulo? Pelo que eu pude entender, é o seguinte: o São Paulo quer ali receber algum dinheiro para liberar o Luciano, já que o Luciano tem mais um ano de contrato com o São Paulo. E o Vasco, ao contrário, né, o Vasco não quer desembolsar grana para contratar o Luciano, ou seja, o Vasco quer levar de graça. Aí também não, né, Vasco? Aí também não. Só que o São Paulo também tem que saber o negócio que faz, não é, galera, com o Vasco? Porque o Vasco, convenhamos, é difícil de pagar alguém, né? O São Paulo já passou por isso. Já pagaram o Léo Pelé? E aí, já pagaram tudo o Léo Pelé, entre outros, né? Mas, enfim, Luciano, então, pode estar encerrando o seu ciclo agora no final do ano com o São Paulo. O que você acha, galera? E aí agora a gente vai destrinchar um pouquinho do que a gente ouviu de várias pessoas, com o que a gente apurou durante a manhã e tarde deste sábado sobre toda essa possibilidade, todos sobre essa questão. Primeiro ponto, por parte do São Paulo, não existiu absolutamente nenhuma conversa até o momento sobre uma saída do atacante. Além de tudo, nos foi lembrado que ele tem um contrato até dezembro de 2026 e até o momento o São Paulo pretende com que ele permaneça e cumpra esse contrato. Além disso, há uma preferência por parte do São Paulo que, em caso de uma boa proposta para liberar o jogador, e até uma pessoa das que eu conversei falou, uma boa proposta por um jogador que te entrega pelo menos 15 gols na temporada sem ser centroavante. Então, acredito que teria que ser uma proposta vantajosa do ponto de vista financeiro. O São Paulo daria prioridade para uma negociação para fora do país. O São Paulo entende que qualquer negócio com o futebol brasileiro referente ao Luciano, fatalmente você reforçaria um rival direto na briga do Campeonato Brasileiro e de outros campeonatos. Então não há um interesse, pelo menos neste momento, do São Paulo negociar com qualquer outro clube brasileiro. Parte do São Paulo. Parte do atleta. Da parte do staff do Luciano não partiu esse oferecimento. O que pode ter acontecido é uma ou outra pessoa próxima ao Luciano ou um intermediário querendo já fazer pontes e contatos visando a próxima janela de transferências e intermediando um negócio. Você pode acabar tendo ali uma comissão, pode ter oferecido ali o atleta para o Vasco e o Vasco gostou da possibilidade. Mas da parte do staff do atleta também me reiteraram que, apesar dos últimos acontecimentos do Luciano não ter ido bem na Libertadores, ter vivido uma má fase, o Luciano já passou por outras fases ruins, tão quanto essa com a camisa do São Paulo, só que depois ele acaba fazendo gols novamente, voltando a ser importante, então por mais que há uma pressão, uma cobrança por parte do próprio Luciano de uma melhora, há um entendimento de que ele já passou por outros momentos ruins como esse e que fatalmente ele vai conseguir dar a volta por cima. O Luciano já recusou inúmeras propostas para deixar o São Paulo e dificilmente seria agora esse momento. Então o Luciano, inclusive no início do ano, teve uma boa oportunidade de ir para o Santos, para o Cruzeiro, do próprio Fernando Diniz e acabou não aceitando. Então o que a gente tira disso tudo, pelo menos por enquanto, não há nenhuma possibilidade do Luciano deixar o São Paulo para ir para o Vasco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato alguma coisa pode andar nesse sentido. Se for um sonho, por favor, não me acordem. Não falem alto, não grite, não buzine e não estourem o maldito escapamento de moto.
Luciano despertou interesse do Vasco. Rapaz, Luciano, de coração, você já fez muito pelo São Paulo. Se tiver que escolher um ídolo entre você e o Lucas Moura, eu escolho você, certo? Você não é meu ídolo, tá muito longe disso. Você não fica na minha lista do top 50. Mas, entre você e o Lucas, você fez muito mais pelo São Paulo do que o Lucas. Pelo menos você joga. Pelo menos você tá disponível. Você corre. Né? Você consegue fluir um jogo. O Lucas Moura, coitado, é um pré-aposentado. Mas o seu ciclo com o São Paulo já acabou, Luciano. E você precisa entender isso. Vai pro Vasco, vai viver uma nova realidade. Eu só não vou desejar paz para você porque não existe paz e Vasco na mesma frase, tá? Mas vai, Luciano, vai. Tá? Boa sorte, muita sorte para você. Então, um forte abraço, Luciano. Mas vai. Ah, se quiser, eu te levo no aeroporto, tá? Não cobro nada, não. Beleza? Cruzamento, Luciano! Pra fora! Não é possível o cara perder um gol desse, sério. Não é possível, O Luciano é o terceiro gol que ele perde. Cara, não é possível um cara perder um gol desse, cara. Não é possível, é. Embaixo da trave. Cara, não é possível. Embaixo da trave. Na cobrança rápida do São Paulo. Não é possível um jogador de futebol profissional que ganha 500, 700, 800 mil prêmios não saber chutar com o pé direito. Se a bola bate no pé direito dele é gol. Não é possível, cara. Não é possível. Você fez uma live essa semana no Instagram lá, um vídeo. Você fala que o Luciano tem o pé fofo, né? Qual que é a definição pra isso aí do pé do Luciano? É impressionante, é impressionante. O jogador de futebol profissional que não consegue finalizar, a bola batia, se batesse no pé dele, entrava. Ele tropeçou nele mesmo, é impressionante. O lixo, você vai falar o quê, seu pipoque, seu paneleiro, lixo, jogadorzinho de quinta categoria, que pensa que é o dono do time. Fala agora pra torcida que lambe seu saco agora, seu jogadorzinho medíocre, seu jogadorzinho que 20 anos atrás não limpava banheiro do São Paulo. Tá aí. Família, eu acho maneiro, mané. Eu acho maneiro. Essa galera que gosta de provocar, de zoar, sem ter a menor condição pra isso. Eu acho legal. Né, saíram da Libertadores, saíram da Copa do Brasil, estão aí no Brasileiro, e o Vasco, né? Tá nas duas competições aí, né, tá na semifinal da Copa do Brasil. Fora o baile, né, que a gente deu. Nossa senhora, deu até pena deles. Então acho maneiro essa galera que quer provocar sem condições nenhuma, né? Mas deixa eu pontuar em relação ali, né, também ao Vasco. Não, o Vasco tá tudo certo agora, irmão. Agora é honrar aí com os compromissos da recuperação judicial. Mas deixa eu tocar num ponto ali que o jornalista, né, falou, que é o número de gols, né, que o Luciano entrega por temporada. Nessa temporada, família, o Luciano tem 47 jogos com a camisa do São Paulo, 23 na Série A, 10 Libertadores, 10 Paulista e 4 na Copa do Brasil. São 13 gols e 6 assistências, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidamente os números da temporada passada, só pra gente pontuar, né, o que ele comentou aí, que o Luciano entrega no mínimo 15 gols por temporada. É isso, temporada passada ele fez 18 gols, 11 gols no Campeonato Brasileiro em 31 jogos. São números assim, interessantes, tá? Se você fazer uma comparação e veja bem, olha o rosto, não tô comparando, não. Eu quero ele aqui, não. É só uma comparação de momento. Se você pegar os números dele, comparar com o Ryan, por exemplo, tá ali, o Ryan tem 14 gols na temporada e o Luciano 13. O Nuno, no Campeonato Brasileiro, tem 5. Ele tem o que mesmo? Ele tem 6, você tá entendendo o que eu tô falando? Então assim, os números do Luciano, é o que eu falo, ele não é um jogador ruim, mas você precisa ver o encaixe. O Luciano tem dificuldade pra recompor, né, já é um jogador que é isso, ou você traz o Luciano pra ser um centroavante, um falso 9, e aí, né, você viu ali a fase do atleta, né, no desespero, na revolta do Barolo. E é por isso que eu acho que isso é uma possibilidade, tá? Porque o momento dele no São Paulo não é legal. É um cara que está sendo muito cobrado, é um cara que está sendo muito criticado e de repente, de fato, quer, né, novos ares aí, pode ter um contato por causa do Diniz, na vontade de trabalhar com o Diniz, e é o que eu falei, cara. O Diniz gosta muito desse tipo de jogador, desse tipo de momento, de botar aqui e falar, eu recuperei o atleta, sabe? Mas é o que eu falei, cara, eu não gosto dessa possibilidade, porque o Vasco, como eu disse, já tem, assim, jogadores com o perfil dele, que são jogadores técnicos, mas com uma dificuldade física. O Vasco precisa ajustar isso. O Vasco precisa ter jogadores com mais saúde, porque você tem que tentar recuperar jogadores que já estão no elenco, que eu vou te citar aqui, é o caso do Garré. Ah, mas é uma função diferente. Sim, é uma função diferente. Só que é um jogador que pode exercer ali como o Luciano faz, algumas vezes de ser o 10, de buscar a bola, de jogar como um meia. Ele é um jogador versátil. Ele pode fazer aqui, ele pode fazer o falso 9. Então você tem o Garré, você tem o GB,
Sabe? Então, se é para contratar o Luciano, né, com essa dificuldade física, eu acho muito melhor tentar potencializar jogadores que já estão ali. GB, que pode fazer a referência, ou o Garré, né, o Estrela, que também tá por aí, né, Zucarello tá lá na base, sabe? Mas, assim, me preocupa. Me preocupa porque o Diniz gosta, tá? Gosta desse tipo de situação. E aí é aquilo que eu bato muito nessa tecla aqui, em alguns momentos, sobre o trabalho do Diniz. Que ele, beleza, valoriza, claro, tem que valorizar a parte técnica, mas esquece do equilíbrio do time na parte física, sabe? E isso pra mim não casa hoje com o Luciano e os jogadores que a gente tem no elenco. Repito, não é um jogador ruim. Vocês não vão ver o Thiagão falando isso, porque ele não é. Não é um jogador ruim. Agora, por mais que o Barolo falou isso tudo, aí a gente pode pegar vários exemplos, né, de jogadores que PH é um exemplo, né, que o Atlético Mineiro vibrou, é isso e aquilo, tá hoje rendendo. Então o cara não tá vivendo um bom momento lá, pode chegar aqui e render. Mas na minha opinião, não tem encaixe. Tem que olhar para jogadores com saúde. Com saúde. Porque, repito, esse perfil de mais técnico do que físico, a gente já tem no atual elenco. É a minha opinião. Quero saber a de vocês.